Sejam bem-vindos ao GestorCast, o podcast que fala de negócios, empreendedorismo, finanças, carreira, tudo que agrega na tua vida profissional e, consequentemente, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acredito que possa fazer muita diferença na tua vida, assim como já tem feito na minha, que é o porquê e como começar a investir. E para isso, a gente trouxe um convidado mais que especial, que trabalha com o mercado financeiro, que investe o dinheiro dele também, que ajuda eu a investir melhor, que é o Marcos Dalpiaz. Seja bem-vindo. Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Obrigado, Matheusinho, pelo convite aí e vamos lá. Não, vai ser um bate-papo bem legal e eu acredito que no final desse episódio, assiste até o final que tu vai ter a resposta e vai conseguir entender, bom, faz sentido esse negócio de começar a investir para mim ou não? Por que eu acho que vai ser um bate-papo legal? O Marcos trabalha no mercado financeiro. Eu não trabalho no mercado financeiro, mas eu comecei finalzinho de 2018 a investir, então acho que vai ser duas óticas bem diferentes. Uma de quem já está no meio, outra de quem entrou no meio. Então vão ser boas perguntas eu acredito que bem com as dores de quem quer começar, porque eu converso com muitas pessoas sobre isso. As pessoas querem, mas não sabem como e têm medo de começar. Então nossa ideia é falar com a linguagem mais simples possível para que as pessoas entendam e comecem, se fizer sentido para elas, investir ou não. Quer complementar? Claro. Não, só ia dizer que tu falou, né, da tua trajetória também dentro do mercado financeiro. E se a gente for analisar, na realidade nós somos os dois muito novos, né, dentro dessa trajetória. Se a gente pegar aí toda a história do mercado financeiro, né, mas como é um universo muito dinâmico, né? A gente está sempre se moldando e, na realidade, tu tá sempre tendo novos profissionais que estão sempre, atualizados com as tendências que a gente vai tendo, né? E, como eu falei, é muito dinâmico. Então, com certeza, aí para as pessoas que já investem ou querem investir, sempre quando a gente ouve alguém falando de mercado financeiro, tu vai somar alguma coisa no teu conhecimento sobre o assunto, né? Então, acho que vai ser muito interessante o nosso papo aí. Não, legal. E de alguém que, quem sabe, as pessoas até conheçam, principalmente as pessoas aqui da nossa região, né? Então, ouvir alguém como nós, acho que faz mais sentido ainda. Claro, eu tenho aí 4 anos fazendo isso, mas como tu falou, tem cara aí que tem 50 anos e esses caras, assim, como eles falam, estão aprendendo até hoje. Mas, ô Marcos, já de começo, assim, a pergunta que eu acho que é o principal que as pessoas querem ouvir. O porquê começar a investir? Bom, vamos lá. É uma pergunta bem ampla, né? Para muitas pessoas podem ter diferentes respostas, mas eu vejo nos investimentos em si uma maneira com que tu consiga, vamos por assim, se planejar, né, pro teu futuro, né? Então, seja por uma aposentadoria hoje com toda essa questão de inflação, de políticas que a gente tem no Brasil, né? A gente teve essa reforma da Previdência aí há pouco tempo. Então, com todos esses contras que muitas vezes a gente tem em relação a finanças e tudo mais, através dos investimentos tu consegue se blindar contra todas essas adversidades que a gente tem no nosso dia a dia em si, né? Então, seria, resumindo em uma frase curta, eu diria que seria em se preocupar com o teu eu do futuro. Legal. E tu acha essa parte da segurança, o teu eu do futuro, os investimentos é uma forma de construção de riqueza também para a pessoa? Não, com certeza. Tanto de construção como de manutenção, né? Porque hoje, se a gente tiver simplesmente o nosso dinheiro parado no banco, né, a gente está perdendo para a inflação. Então, e já entrando no mérito da inflação, a inflação é tudo aquilo que faz o nosso dinheiro perder capacidade de compra, né? Então, se a gente tem uma inflação de 10% ao ano, o que hoje eu compro com R$100, daqui a um ano eu vou ter que utilizar de maneira grosseira, por exemplo, na matemática, R$110 para comprar a mesma coisa, né? Então, através dos investimentos, a gente consegue se blindar contra a inflação, por exemplo. Legal. Tu falou em aposentadoria, né? E eu sei que as pessoas não pensam a longo prazo e querem as coisas para ontem. É claro que quando tu começa a investir, foi uma coisa que aconteceu para mim, eu já comecei a pensar a longo prazo. Então já
A parte boa é que já vem mudanças de comportamento junto, depois eu vou tentar falar Sim. um pouquinho mais disso aí. Mas, cara, tipo, daqui 5 anos eu quero comprar um apartamento. Eu posso acumular meu dinheiro ali, investir o meu dinheiro, não preciso esperar 5 anos na poupança, como tu falou, ver se meu dinheiro render 5, 6 anos e daí lá na frente fazer uma viagem ou comprar um apartamento e por aí vai, né? Os investimentos servem para isso também, né? Com certeza. Até uma das análises que a gente pode fazer é que muitas vezes, quando tu vai comprar um imóvel, ele necessita de uma entrada, né? Que tu vai dar lá no teu financiamento, por exemplo. Então, vamos supor que para fins de exemplo, a gente tenha que dar uma entrada de 200 mil reais, tá? E sendo que a parcela do teu financiamento, se você financiasse tudo, ia dar 1.500 reais, por exemplo. Então, se ao invés de eu dar essa entrada e financiar todo o valor, eu poderia aplicar os 200 mil, né? Hoje a gente consegue taxas no mercado financeiro com Tesouro Direto, por exemplo, de em torno de 1% ao mês. Então, esse 1% ao mês dos 200 mil seriam 2 mil reais. Então, eu estaria pagando Com os a parcela investimentos. do meu financiamento com o rendimento da minha aplicação e eu não estaria me descapitalizando daqueles 200 mil reais. Cara, olha Sabe? aí, ó, Então, é isso aí. Eu vou falar um pouquinho de mim e tu vai complementando. Eu vejo tu investir como uma forma que te ajuda a enriquecer, a criar mais riqueza, né? Eu acho que o empreendedorismo é a principal forma, seja o teu trabalho, mas eu acredito ainda mais no empreendedorismo, mas eu me virou a chave quando eu comecei a entender um pouquinho mais sobre isso, que eu vi que, cara, se eu estou gerando renda, eu estou totalmente fora gastar tudo que eu gero de renda. Eu tenho que começar a investir. E aí eu acho que já vem, então eu encaro os investimentos como uma forma que me ajuda a enriquecer, me ajuda a ter segurança, porque assim, se meu negócio der errado, eu tenho dinheiro lá, né, que além de tudo sim. está investido. Uhum. Uh, que ajuda eu construir um patrimônio e que me dá essa certa segurança, né? E eu acredito que assim, eu fazendo meu trabalho dar certo, meu negócio dar certo, botando dinheiro lá, esse negócio acumulando, meu negócio crescendo, são duas frentes trabalhando junto, né? Que eu até anotei aqui, o quão significante é os juros compostos também. Isso. E, No longo prazo, principalmente, né? e como tu falou, por a gente ser novo, a gente tem literalmente o tempo a nosso favor, né? Sim, com certeza. Porque é uma coisa tu começar lá com 50 anos, outra coisa tu começar com 20, 30, né? 35. É aquela famosa frase, né? Que o melhor momento para te investir foi ontem e o segundo melhor é hoje, né? Então, quanto antes de começar, melhor. Porque justamente essa potencialidade dos juros compostos a longo prazo é realmente fenomenal, assim. E o que que eu vejo? Vê se tu concorda comigo. Eu acho que não é muito cultural aqui no Brasil tu investir o teu dinheiro, né? A gente Sim, sabe que lá nos Estados Unidos, eu acho que 90% da população investe e 50% investe na bolsa, em empresas, né? Aqui no Brasil, acho que é 5% e 2, 3% investem na bolsa. Ah, como que eu acho que junto de tu o ato de começar a investir, trouxe pra mim, tipo, várias mudanças culturais que tu tem que fugir do efeito manada, que isso já é uma coisa que eu gosto muito, né? Para te começar, para te ter a mentalidade de investidor, de investimento, tu tem que ser aquele cara que quando tu começa a sobrar um dinheirinho, tu não vai lá, compra um carro financiado, né? Segue o fluxo, porque o que as pessoas seguem? Elas vão lá, sobrou uns pila, ela compra um carro financiado, que ela vai pagar 50% a mais do valor do carro e que quando ela terminar de pagar esse carro vai valer 50% do valor a menos, mais ou menos isso, né? sim, Sobrou mais uns pila, ela compra um apartamento financiado de novo, né? Então eu acho que já vem toda essa, tu começar a investir e mudar a tua forma de pensar, gera toda essa mudança cultural contra a manada, né? Que em vez de tu tá botando dinheiro fora, muitas vezes num carro, por exemplo, ou em juros de financiamento para comprar um apartamento e por aí vai. Claro, eu sei que é o sonho de muita gente ter isso, mas eu estou justamente indo contra isso aí porque a gente vê que muitas das pessoas que conseguiram construir um bom patrimônio seguiram esse fluxo de tu não ir no comportamento de todo mundo e sim pensar então a longo prazo, que o longo prazo nem é tão longo prazo. As pessoas têm dificuldade de pensar nisso porque elas pensam que elas não vão estar vivas, mas estatisticamente a gente vai estar a vivo, gente vai né? estar. Pode estar alguma merda e tu não tá, mas cara, provavelmente tu vai estar. E eu vejo que o ato de tu começar a investir, então, e parar de seguir esse fluxo, começa a te trazer outras coisas boas. Então, tu para de gastar em bobagem, tu tenta parar de gastar,
Tu vê que, tipo assim, não, um percentual da minha renda eu vou destinar pra lá pra me ver esse acúmulo de patrimônio. E eu vejo que daí depois que tu dá o passo, cara, tu vê o dinheiro lá separado e vê o dinheiro crescendo faz toda a diferença, né? Só que as pessoas não querem seguir esse antifluxo de todo mundo, né? E esse ponto é muito legal porque, na realidade, a gente cresceu bitolado com essa ideia, né? De a gente sair do colégio, ir pra faculdade, achar uma esposa, casar, comprar um carro, financiar uma casa. Então, é tudo voltado para ti se encher de dívida, né? Sendo que, na realidade, talvez a gente pudesse ter uma mentalidade para fazer esse processo ao contrário, né? Não seguir a Ao manada. invés de eu me endividar para ter tudo isso e antecipar todos esses meus sonhos, eu pensar um pouco mais no longo prazo, que nem tu falou, e eu fazer essa logística ao contrário, né? Então acumular esse capital antes, ou então de uma maneira mais inteligente, eu utilizar uma ferramenta de financiamento, né, para fazer conquistar o meu sonho do apartamento, por exemplo, da minha casa, só que de uma maneira diferente do comportamento da manada, como tu mesmo falou, né? Então, é justamente essa ideia que o brasileiro em si, eu não vou dizer só do brasileiro, porque isso é mundo afora também, né? Só que dentro da mentalidade do investidor, é muito importante tu pensar dessa maneira, né? De tu não se descapitalizar e se encher de dívida, né? Tem aquela frase famosa de pay yourself first, que é tipo, pague você antes de qualquer coisa, né? Então, ter uma vida financeira saudável é muito importante para te começar a investir, porque de nada adianta tu querer poupar 100, 200 reais todo mês, sendo que talvez tu tá atolado de dívida, né? Então, paga as dívidas antes e daí depois começa essa rotina do investidor. Tu falou duas coisas aqui muito massa, esse negócio de antecipar os sonhos, sendo que daqui a pouco, se tu pensar a longo prazo, tu tem lá 25 anos. Vamos E pensar, sai caro antecipar sonho, né? tu tem lá, ou eu tenho 29. Cara, será que eu financio um negócio agora ou eu espero eu acumular durante 10 anos patrimônio, riqueza, e se eu tiver o dinheiro e se eu quiser comprar uma casa, eu vou lá e compro essa casa depois de uma maneira muito mais fácil, né? Então, é mudar totalmente esse viés da manada mesmo, pensar mais a longo prazo, porque 10 anos, se tu for viver 100, não é nada, né? É uma parte da tua vida que muitas vezes tu não seguindo esse comportamento, não antecipando esses teus sonhos, lá na frente, que eu acredito que nem é tão lá na frente assim, tu já vai colher os frutos muito melhores disso tudo, né? Com certeza. E outra, tu tendo agora falando nem tanto da questão de investimentos em si, mas da mentalidade de acumular capital, né? Então, o fato de tu ter uma reserva de emergência, de tu ter um colchãozinho, né, como diz os mais antigos aí, para te poder ter essa segurança financeira, isso traz vários aspectos positivos dentro da tua vida, né? A gente Vira bola de neve positiva, né? Claro, porque assim, a gente tem pesquisas que falam que, eu acredito que algo próximo a 90% das brigas e discussões familiares, e eu digo discussões familiares não somente entre marido e mulher, mas entre pai, mãe, filho e tudo mais, a origem acaba sendo uma dificuldade financeira. Então, eu acho que além de tu, vamos supor, ir lá, comprar uma ação, comprar um título público para te ter o rendimento daquela aplicação e tu ver crescer, eu acho que essa mentalidade de educação financeira que acho que a gente está passando muito no Brasil hoje, que vai ser muito importante para as próximas gerações, para a gente conseguir ter essa geração mais saudável financeira e evitar todos esses problemas aí que a gente sabe que tem, né? Não, e literalmente, eu gosto de falar da bola de neve. E justamente isso, né, cara? É a frase, dinheiro chama dinheiro. Se tu tem lá uma segurança, aparece uma oportunidade, tu consegue comprar algo melhor. Se tu quer, que nem agora eu comprei um curso de um valor bem legal. Aí o que eu vou pagar praticamente metade desse curso com uma ação que eu ganhei 3 vezes em cima. Tu vê. Então foi lá, tipo, botei 100, virou, por exemplo, botei 1.000, virou 3.000, né? Então vai sair do meu bolso mesmo 1.000, só que eu já vou pagar lá 3.000. Então, tipo, e se fosse o oposto disso, cara, quem sabe de onde é que eu ia tirar dinheiro pra fazer esse curso, ou nem ia poder fazer esse curso. Então parece que assim, só de estar com as coisas organizadas já flui tudo mais
fácil, né? Isso que tu falou das brigas aí, separação de casal e tudo mais, é tudo muito por falta de não ter essa segurança financeira, de antecipar sonhos. E juntando com isso tudo que tu falou também, quando tu tem esse mindset mais de investir, mais um ponto que eu acho que é da manada, né? Tu vai aumentando o teu salário, vai aumentando teus custos fixos. Eu vejo muito nesse mundo do mercado financeiro de quem investe que, cara, o teu gasto muitas vezes é um momento, é uma viagem, mas não é nada fixo que atrapalhe a tua vida. E sim, tu busca cada vez mais aumentar a tua renda, mantendo teus custos fixos assim meio segurados para que tu consiga aumentar os teus aportes e quando tu decidir fazer uma viagem, sei lá, tu simplesmente faz, porque é uma coisa momentânea, não é aquele monte de parcela, financiamento que vai só te afundando cada vez mais, né? E te deixando cada vez mais frágil. Porque qualquer coisa que acontecer, se não entrar o dinheiro lá, tu tá muito perto. Entra isso, sai isso, qualquer errinho ou imprevisto que aconteça, já acabou todo o teu plano, que muitas vezes nem tem o plano, né? Sim. Um negócio que eu gosto de falar bastante, que eu acho que é muito análogo a isso que a gente está falando, eu vi uma frase uma vez, eu não vou saber dizer de quem que é, mas dentro da parte de gestão e tudo mais, né, a gente tem funções e negócios, né, missão e negócios de empresa, por exemplo. Então, o que eu achei muito interessante dessa frase que eu vi uma vez é que o autor falava o seguinte, que hoje cada pessoa tem uma função, uma missão, né, que seria, tu é consultor, eu sou assessor financeiro, né, tem o contador, enfim, essas são funções, só que o negócio de todo mundo é um negócio em comum, que é acumular capital. Então, seja qual Esse for... é o porquê, né? Esse seria o porquê com um viés financeiro, tá? Então, seja qual for a tua ocupação, o teu negócio final vai ser acumular capital. Então, isso tudo vai de encontro com isso que a gente vem falando, de te trazer uma segurança, né? E com tudo isso, tipo, de tu conseguir realmente acumular esse capital, a ferramenta dos investimentos, né, que vai te trazer robustez para dentro desse teu sistema, desse teu negócio, né, para te perdurar aí ao longo dos anos da tua carreira, né, por exemplo. Legal, já saiu boas respostas aqui, eu acho. Então segurança, construção de patrimônio, né? Te ajuda a acelerar a tua riqueza, te faz aproveitar oportunidades melhores, te faz comprar alguma coisa melhor, viver melhor, ter uma vida mais segura, se relacionar melhor. Porque mais uma coisa, né, que tentam nos pregar é que, assim, dinheiro... aqui no Brasil, ser rico é feio quase, né? Tem essa cultura. Isso é e muito que dinheiro não traz felicidade. Cara, eu acho que ele traz a liberdade e nada melhor do que tu poder fazer dentro de uma normalidade aquilo que tu quer, né? Sem ter que fazer contas, sem ter que pensar. Entrando nesse viés mais subjetivo do conceito de dinheiro, eu também gosto de defender muito a ideia de que o dinheiro, na realidade, é uma ferramenta, né? As pessoas muitas vezes não olham o dinheiro como uma ferramenta. Ele não é o final, né? Pois é, ele é o meio, entende? Então, é a maneira com que a nossa sociedade moderna encontrou de tu trocar bens, por exemplo, ou serviços e tudo mais por um meio comum que tu, Matheus, vai conseguir levar para onde tu quiser e conseguir trocar pelo que tu bem entender. Então, eu acho que essa mentalidade de tu olhar o dinheiro como uma ferramenta e não um final, né, como tu mesmo falou, eu acho que é uma virada de chave muito importante que todo mundo tem que ter, sabe? E é legal que parece que, tipo, esse acúmulo, né? Eu gosto muito de ver as pessoas que dão certo. Tipo, alguns dos, realmente, os investidores, parece que quanto mais acúmulo, mais vai estabilizando uma vida simples, onde gasta com aquilo que realmente agrega, assim, não é uma esbanjação. Então, aqui já vai a primeira dica. Se tu vê um anúncio na internet que vai te ensinar a investir, a ficar rico rápido, se esse cara tá na frente de uma Ferrari com um casarão atrás, esquece de ver, não vê esse anúncio até o final, porque não é esse o caminho, né? O caminho é construção, simplicidade e o acúmulo, né? Acho que é esse o ponto do porquê e por que dar esse passo. Não tem almoço grátis no mercado, né? Que nem a gente diz aí, não. Ô Marcos, já falou um ponto aqui até esse que eu achei legal. Então, se tu tem dívida, se tu não tá organizado com o teu ganho, menos as tuas contas, antes de começar a investir, paga as dívidas, fica zero dívida, começa a ter uma sobra mensal e aí sim investe, né?
Isso seria O fluxo normal. o fluxo normal de fazer, né? Então, claro, eu não digo assim, tu tem um financiamento, um FIES, por exemplo, tu é um estudante, tá? Obviamente, tu não vai quitar todo o teu FIES para te começar a tua trajetória de investidor. Tá, Segue no mas prazo dele, mas começa a investir se tu já com conseguir. certeza, até porque se a gente olhar um juro de um FIES da vida, hoje é um custo interessante para te manter aquele capital contigo, porque provavelmente tu vai conseguir rentabilizar ele mais do que a taxa de juro que tu paga, Legal. certo? Então, só que o que eu digo de se pagar antes seria, tô atolado em dívida de cartão de crédito. Aí sim. Cara, vai lá, negocia com o teu banco, paga tuas contas, né? Essas contas de curto prazo, E aí começa tá? a E investir. aí começa a se organizar financeiramente para te ter aquele teu aporte mensal, que seja na corretora, e aí tu começar a tua carreira como investidor, né? Legal. Bom, eu tentei pensar nos tópicos para que a gente vá entendendo todo. Então já começamos pelo porquê, agora nós vamos chegando e depois nós vamos até lá no que investir. Ô Marcos, o que que muda então? A gente vê cada vez mais com a internet, com a propaganda, né? Nunca se falou tanto em mercado financeiro, investimento, essa transformação, né? Dos grandes bancões tradicionais que a gente viu, a gente se cresceu ouvindo falar neles, sendo agora tomados ou com boas concorrências por uma empresa como a XP Investimentos, por exemplo, que tem bem mais um foco em ser uma corretora. Então, o que que muda de eu investir num bancão tradicional para eu começar a investir através da XP Investimentos, por exemplo? Certo. Antes de te responder isso, eu vou voltar no que tu comentou inicialmente, tá? Que é a mudança, essa mudança que o brasileiro está passando, né, em relação a finanças e investimentos, né? Então, o que realmente está acontecendo é que a gente nunca se deparou num cenário que a gente está vivendo hoje, ou como a gente já viveu agora na pandemia, que foi com a taxa, a Selic, né, a taxa básica de juros, rendendo 2,5% ao ano, por exemplo. Então, o que que acontece? Uma frase do nosso famoso aí Paulo Guedes, que disse que o Brasil era o país do rentista. Porque, claro, era muito mais interessante tu ganhar teu dinheiro, deixar no banco, seja ele na poupança, e tá te rendendo ali 1% ao mês, né, do que tu pegar e correr risco, botar numa ação ou se interessar mais pelo mercado financeiro e buscar outras ferramentas onde tu consiga rentabilizar o teu patrimônio, tá? Então, aí que entra a gente estando nesse cenário atual, né, de uma mudança financeira do país em si, que entra realmente a figura forte da corretora. Por quê? O banco, o bancão, né, o negócio dele é emprestar dinheiro, certo? Então, tu vai abrir um negócio, tu vai financiar uma indústria, abrir um escritório, tu vai tomar crédito com o banco. O core assim do negócio dele, o principal foco dele é emprestar dinheiro, taxas e por aí vai, né? Exatamente. É ele te emprestar dinheiro para que tu consiga, né, dar um peitaço como empreendedor, por exemplo, né? Aonde que o papel da corretora é fazer o teu dinheiro render mais, né? E não cobrar juro de ti, mas sim te entregar juro, certo? Então, acho que a grande diferença é essa diferença entre as duas missões dos negócios são totalmente diferentes. Uma é de te emprestar dinheiro e a outra é de te rentabilizar dinheiro. E aí também vem por já ter um modelo de negócio bem mais enxugado, vamos dizer assim, né? Tu pega um Banco do Brasil, tem não sei quantas mil agências no país inteiro. Ah, é um modelo mais pesado, não é tão enxuto como a XP, que depois eu já vou falar também dos escritórios vinculados. Mas consegue. Vamos falar um pouquinho disso aqui que muita gente não se atenta nisso, Marcos. Ah, tipo uma capitalização, um LCI que muitas vezes não está rendendo nem o CDI. Como é que é esse negócio da taxa de administração? Né? Eu sei, por já tentar buscar nesse meio. Muitas vezes tu pega lá uma renda fixa através de uma corretora com 1% de taxa por ano, 0,5% de taxa por ano. Uhum. Às vezes tu pega um investimento através de um bancão, tá te cobrando 2, 3% de taxa, que é o que fica para ele, que deixa de ser rendimento para ti e que ainda muitas vezes está rendendo menos que a própria inflação, né? Está entregando Certo. menos que isso. Tenta explicar um pouco mais dessa diferença. Vamos supor assim, se eu pegar R$ 1.000 e falar com o meu gerente do banco, que eu nunca tive, por sorte, daqui a pouco ele vai me botar lá
LCI que está rendendo 80% do CDI, que é a taxa de juros referência. Se eu for lá na XP, daqui a pouco, com a mesma segurança ou até uma segurança maior, tu vai me botar os R$1.000 num produto que vai render 120% do CDI, 130%, 140%, que seria mais do que os juros e não os 80% do CDI, que é o que ele está oferecendo, né? Tenta explicar um pouco essa diferença para as pessoas. Tá, só voltando então um pouco historicamente falando, que antigamente, né, quando a gente tinha aí a poupança rendendo 1% ao mês, talvez até mais, era muito fácil para o banco Pouco importava a taxa. te cobrar uma taxa alta. Porque, então tem mais essa mudança aí também nesse negócio. Então, como a gente era acostumado a taxas de juro muito alto, era muito mais fácil para o banco te empurrar um produto ruim, tá? Porque a rentabilidade, de certa forma, acabava sendo o número na tela ali, tu conseguia ver ele crescendo periodicamente e tu achava interessante. Entende? Sendo que o banco ficava com uma fatia legal para ele e ficava bom para todo mundo. Exatamente. Ah, legal então, esse ponto aí. É justamente essa mudança aí que foi que o brasileiro é muito interessante, né? É um povo muito inteligente. Porque que nem de política até 2015 a gente pouco entendia, né? E agora de 2018 para cá, a gente com finanças também, a gente já virou especialista, né? Então o brasileiro começou a se questionar assim, cara, como é que tu tá me cobrando uma taxa de 2%, até mesmo 3%, já vi inclusive de 4%, tá? Uma taxa de administração que o cara vai comer 4% do teu patrimônio anualmente e vai te entregar uma rentabilidade do DI, que seria a Selic, né? Então, começa a ter esse senso crítico um pouco mais apurado, né? Então, era justamente isso. Tinha uma rentabilidade numérica interessante, então para ele era muito fácil, né, te cortar ali 2-3% ao ano de taxa de administração. Legal, então já começa por aí, né? O que muda dos bancões para a XP, que o foco de uma corretora, da XP, por exemplo, é justamente o mercado financeiro, trabalha com uma estrutura bem mais enxuta, consegue entregar muitas vezes um produto com a mesma segurança, com o mesmo risco, porém com uma performance bem melhor. Isso, e assim, a questão da corretora em si, um dos pontos mais interessantes que é a questão a corretora é um shopping de investimentos, né? Então, antigamente, tu tinha conta no Banco do Brasil, tu tinha acesso apenas aos produtos do Banco do Brasil. Seja fundo de investimento ou seja, né, a aplicação da caderneta de poupança, tu ia tudo do Banco do Brasil. Não que fosse mudar de um banco para o outro, mas enfim, tu estava limitado àquilo, certo? Então, hoje com a XP ou a figura de uma corretora em si, tu tem esse shopping. O que acontece? Hoje tu abre uma conta na corretora e a corretora se encarrega de ter vínculo com todas essas outras instituições financeiras, tá? E aí te disponibilizar aquela gama de produtos que fica muito mais interessante, porque tu tem muita mais opção de escolha, certo? Então, olha a comparação que eu fiz esses dias num curso que eu estava dando e vê se, olha como tem sentido. Eu falei que o business do Magalu, que é a plataforma online do Magalu, e um business como a XP, a plataforma de investimentos da XP, basicamente são as mesmas coisas. Porém, é um marketplace. Porém, uma é pro varejista, ou seja, pluga vários produtos da própria Magazine Luiza ali dentro do Magalu, pluga lojistas do Brasil inteiro e oferece tudo numa plataforma para tentar buscar a melhor opção para o cliente. A XP pluga os produtos dela, vários produtos de outras instituições financeiras, fundos de investimento, que é uma coisa que a gente vai explicar depois, para também tentar oferecer a melhor solução que faça sentido para ti. É isso, né? Exatamente. Legal, tu legal. Tem toda essa gama de produtos disponível em um lugar só, né? Beleza. E agora vamos entrar então na figura do assessor de investimentos. A gente já viu o porquê, já viu o porquê investir através de uma corretora como a XP, por exemplo. E como que entra, o que faz, como tu se tornou primeiro um assessor de investimentos e o que faz um assessor de investimentos? Certo, vamos lá. Vamos ver se eu não vou tomar muito tempo nessa resposta, mas eu sempre tive interesse e curiosidade por investimentos, né? Desde a época de criança, assim, né? Então esse interesse foi crescendo durante a faculdade. E aí eu acabei fazendo estágio na XP, no grupo XP, né? Não na corretora em si. Ah, legal. Não na corretora em si, isso. E aí, por forças maiores, acabei, né, me desligando do grupo XP
porém, desligando entre aspas, né? Porque eu acabei saindo do grupo matriz e acabei indo para a parte comercial da XP, que seria através da assessoria financeira. Tá? Então, só contando um pouco do background da minha história. Aí, voltando de São Paulo, eu me associei à GB Investimentos, que é um escritório de assessoria financeira, tá? Que hoje é o modelo da XP. Ela tem a matriz, né? E ela tem vários agentes autônomos, PJ, que seriam os escritórios, e esses escritórios têm os assessores vinculados a eles, que fazem essa conexão e trazem essa proximidade da XP com o investidor aqui, pessoa física, pessoa jurídica, enfim. E aí, desde 2017, eu fiz o meu primeiro curso de mercado financeiro, tá? E aí, 2019, que eu entrei realmente na assessoria financeira, né? Então, desde então, que eu tô aí auxiliando o investidor a investir faz toda melhor. uma certificação nacional. Isso, hoje e para coisa te arada, ser né? Sabe que eu tava ouvindo até um outro podcast esses dias aí, e a profissão de assessor financeiro na década de 80, tu tinha que ter uma carta de recomendação presidencial para te ser um assessor de investimentos, para te ver como era assim limitado essa profissão, né? Então, e tu pega em 2010, por exemplo, no Brasil tinha em torno de 1.000 assessores. 1.000 assessores como eu, pessoas, né? Hoje, só a XP, ela conta com 1.000 escritórios de assessorias. Então, Com mais vários assessores dentro de cada escritório. com mais vários assessores dentro de cada escritório, né? Então, cresceu demais, né? Isso junto com essa demanda do mercado financeiro, né? Porque tu pega 2019, a gente não tinha ainda 1 milhão de investidores na Bolsa de Valores. Hoje a gente já está aí na casa de 4 milhões, né? Todo o crescimento que isso aí alavancou. Então, a XP com os escritórios e com os agentes autônomos. Com os assessores de investimentos. Os agentes autônomos são os escritórios. O que faz... Como que é trabalho? O que faz um assessor de investimento, então? No teu caso, como tu é meu assessor, por exemplo. O que tu faz? Enfim, qual que é a função do assessor? Então, o trabalho principal do assessor, ele é um guia, tá? Muitas pessoas confundem um assessor como um gestor, né? Que é o cara que vai pegar o teu dinheiro e vai dizer, investe aqui, bota ali, tira daqui, coloca ali, e vai fazendo essa gestão da carteira, né? Essa figura esse papel não é o do assessor, literalmente. Ele é um cara que vai sentar contigo, vai entender o teu perfil, vai entender as tuas necessidades em relação às tuas finanças e ao que tu quer aportar dentro do mundo de investimentos, tá? E ele vai te guiar nessa jornada de investimentos. Então, ele vai te auxiliar na tomada de decisão, né? Para que tu possa fazer a melhor escolha quando se trata do teu capital que tu vai investir, seja na corretora, seja fora, enfim. Então, assim, pode começar sozinho? Pode, né? Só que sem nem algum bom curso que vai te ajudar, tu corre o risco de fazer muita cagada, né? Com certeza. Com um assessor de investimentos, o cara vai te ensinar desde abrir a conta, transferir o dinheiro, entender o teu perfil, entender o quanto de risco tu tá disposto a tomar ou não. E aí, assim, te auxiliar a montar uma carteira de investimentos e acompanhar, inclusive escutar, né? Puta, tô perdendo dinheiro, não tô, o que eu faço? Tenho mais R$1.000 pra pôr, onde é que eu coloco? Tem toda essa troca, né? Esse amparo, né, Marcos? Ele acaba, assim, a relação do assessor com o cliente é uma relação de muita confiança e vamos dizer assim, é um amigo que tu tem ali pra falar sobre as tuas finanças. Ele é a tua segurança ali que te Isso ajuda aí, a te dar amparo. Sabe? Porque pra muitas pessoas, finanças é algo bem particular, né? Então tu tem que ter uma pessoa de confiança do teu lado. Tá? E muitas vezes a gente sabe que tomar a decisão sozinha talvez não seja a melhor escolha, né? Então tu vai ter sempre aquele ponto de apoio que é a figura do assessor para a tua tomada de decisão, né? Perfeito. Ponto de apoio para a tua tomada de decisão. Isso aí, legal. Exatamente. E claro, vai estar trazendo informação de mercado, vai estar trazendo oportunidade, por aí vai, né, Marcos? Isso, porque assim, um dos gaps que o assessor cumpre hoje dentro do mercado financeiro
é justamente fazer esse monitoramento de mercado que muitas vezes tu, com a tua ocupação de consultor, por exemplo, tu não vai ter esse tempo hábil, né, para estar buscando constantemente aí no mercado as melhores oportunidades para a tua alocação de carteira, né? Legal. Já vamos entrar então que provavelmente muitas pessoas se perguntam. Tem algum custo, algum desembolso esse papel da assessoria? Sim, então, através da XP, né, a gente tem vários modelos de assessoria, tá? Então, vamos Então, falar do mais convencional até agora, que eu sei que até pode ser que tenha algumas mudanças, né? Mas de isso, forma tá. como Mas, funciona de hoje. maneira geral, hoje, dentro da XP, tá, a assessoria ela é gratuita, tá? E daí tu me pergunta assim, é gratuita, então tu trabalha de graça? Né? Obviamente não, né? Só que a remuneração do assessor acaba sendo vindo diretamente da XP para o assessor e não do cliente para o assessor. Perfeito. Tá? E daí tu me pergunta assim, como é que funciona então, né? Então, é muito simples, né? O assessor, ele ganha um rebate de tudo que tem de custos dentro da operação, né? Ou de negociação dentro da plataforma da XP, enfim, dos teus investimentos. Então, por exemplo, hoje tu tem taxa de corretagem dentro da XP, né? Por exemplo, R$10 para te negociar um lote de ação. Desses R$10, a XP vai tirar a fatia dela, né? Vamos supor que seja 50%. Os outros 5% ela vai mandar para o escritório, né? Que é aquela pessoa jurídica que eu comentei. O escritório vai pegar a fatia dele e um outro tanto vai para o assessor. Né? Ou seja, o business do assessor ele tem que ter um volume legal, alguns milhões investidos através dele, que aí sim começa a ficar legal. Mas é justamente o foco da XP ganhar no volume, assim como é o foco do investidor também, né? Isso. Legal. Vamos entrar agora, então, assim, no investimento. Eu sei que tem coisas que tu pode ir lá com R$100, R$200 começar a investir. Mas vamos pegar um número aí para muita gente que é R$1.000. Cara, com R$1.000 já pode começar a investir através da XP e através do assessor, né? Tu consegue investir com R$1.000 e inclusive tu consegue diversificar bem com R$1.000, né? Porque hoje tu tem fundos de investimento com estratégias diversas que tu consegue investir aí com um montante mínimo de R$100. Então pensa um fundo aí que tem ativos sob gestão que somam talvez até bilhões de reais, onde tu ali com R$100 tu consegue ter acesso a toda aquela carteira do fundo, certo? Legal. Então, é uma ferramenta boa. Hoje, com títulos do governo, tu consegue com R$30 comprar um. Então, é muito acessível, né? E tudo isso sem custo. Não, e eu vejo, vê se não é isso também. Através da XP e de toda essa globalização, está cada vez mais acessível para o investidor comum ter acesso a produtos tão qualificados quanto grandes investidores, né? Com certeza, um grande marco disso foi o acesso às BDRs, né? Que são as ações internacionais negociadas aqui na Bovespa, né? Que foram disponibilizadas para o assessor pessoa física há um ano atrás, né? Legal. Falar mais um pouquinho que tem uma mística que parece uma pergunta boba, mas, cara, tipo, hoje a XP tá pegando um pouco de alguns serviços do banco, então, cara, tu faz um Pix pra tua conta, o teu dinheiro tá lá na corretora pra te investir. É isso, né? Não tem segredo nenhum. Abre a conta com custo zero, faz um Pix da tua conta do teu banco pra XP, tá lá o dinheiro pra te investir, né? Simples assim. Exatamente. Isso, tu não tem custo nem... Talvez tu tenha custo para mandar o dinheiro pra XP pelo fato do teu banco, né? Porém, se tu quiser tirar o dinheiro da XP, tu não tem custo algum também. Então, toda essa movimentação está muito menos burocrática e muito mais acessível em questões financeiras, né, para o investidor hoje. Legal, então a gente já entendeu tudo. Até como mandar o dinheiro para lá. Vamos falar um pouquinho dos tipos de investimentos, né? Eu anotei aqui os principais para a gente falar, porque eu vejo outra mentalidade da pessoa é assim, vou trazer vários pontos, olha que louco isso. Primeiro, eu tenho R$1.000, eu tenho que botar R$1.000 em alguma coisa, a pessoa pensa que pode virar zero, que ela vai investir numa coisa só, que tem risco e por aí vai. Segunda coisa que é demais, cara, as pessoas dizem que tem medo de começar a investir. Aí eu pergunto pra ela, cara, mas tu não tem nem os trocos lá sobrando? Ela assim, não, eu tenho 1.000 lá, inclusive, investi num negócio lá no Banco do Brasil. Ah, então tu já investe. Então, na verdade, tu já investe. O que tu investiu lá? Cara, não sei, foi alguma coisa lá que me ligaram e eu botei. Eu digo, não, peraí, tu tá dizendo que tu tem medo de começar a investir
Aí tá me dizendo que tu pegou R$ 1.000 e botou numa coisa que tu nem sabe o que que é. Né? Então as pessoas dizem que tem medo, mas na verdade elas têm medo, mas elas não vão nem entender o que elas estão fazendo, né? Bota lá numa coisa daí com uma taxa ruim, com rendimento ruim, sendo que quando ela busca investir melhor, busca se informar melhor, ela vai saber o que que ela tá fazendo, onde é que ela tá investindo e tudo mais, e não botar o dinheiro numa coisa que ela nem sabe. Né? Então, tem medo, mas nem se informa do que tá fazendo. E muitas vezes acaba fazendo uma coisa ruim, né? Pois é, isso vem daquela mentalidade que a gente falou de que antigamente qualquer rendimento ruim já era bom, em questões absolutas, né? Só que hoje a realidade mudou e outra coisa que eu acho que também influencia bastante nessa questão do medo é o fato desse mundaréu de pirâmide financeira que tá tendo por aí. Sempre teve na realidade, né? Só que hoje com a informação estando tão disponível para nós, as pessoas ficam mais receosas e tudo mais. E tem aquele outro velho porém que as pessoas também pensam que investir em renda variável também é algo, nossa, De muito outro mundo. arriscado. Né? Não, legal. E muitas vezes elas vinculam a XP só a renda variável à ação. Não, Exatamente. como tu já falou, ela é um shopping, por isso que eu quero trazer esses assuntos. Só um adendo à pirâmide financeira, qualquer coisa que te dá, que te mostra retorno garantido, e se esse retorno for grande, esquece, né? É mais ou menos Esquece, isso. né? Porque 10% ao mês, retorno garantido é impossível. Eu, assim, pra mim é muito fácil identificar uma pirâmide. Já avisei muita gente, já tirei muita gente, porque, cara, você tá fadado a perder o teu dinheiro. Tu pode até ganhar lá no comecinho, só que quando essa coisa começar a engrenar e eles tiverem que fazer muito pagamento, quebrou, né? E tem muita gente que já perdeu muito dinheiro. Então, assim, XP não tem nada a ver com isso, não prega essa coisa, por isso que eu falei lá no começo. Qualquer anúncio que tem um cara com uma Ferrari atrás, com massa de dinheiro, prometendo retornos fáceis, esquece, porque também não existe, né, Marcos? É uma construção. a questão das pirâmides, elas pegam num ponto muito fraco das pessoas, que é a ganância, né? Só que sempre que me falam de pirâmide, eu gosto de fazer uma conta super básica, que tipo, cara, cai por terra qualquer argumento. Porque pensa assim, tu em toda a tua vida, tá? Tu acumulou R$ 10.000, tá? Vamos supor assim, pra te acumular R$ 10.000, ou tu ganhou muito pouco durante todo esse tempo, tu teve algumas dificuldades, né? Ou tu gastou muito daquilo que tu ganhou, certo? Mas então vamos supor que tu com um salário de R$ 1.000 por mês, durante toda a tua vida, tá? Tu acumulou R$ 10.000, tá? E agora tu vai entrar num esquema que te dá 30% ao mês. Cara, tu trabalhou a tua vida inteira, acumulou R$ 10.000, e agora tu investindo nesse negócio aqui, Em tu vai 6 ter, meses tu vai dobrar. tu vai ter R$ 3.000 por mês. Não existe, né? Não existe isso, sabe? É. Então, qual pessoa em sã consciência continuaria trabalhando, Não, né, se tivesse uma rentabilidade de 30% ao mês? Então, a matemática não fecha. E tu Sabe? veja, a ganância supera o medo e a falta de conhecimento, por exemplo. Eu não sei o que é uma pirâmide. Cara, se com uma mínima buscada de informação, tu resolve esse problema também, né? Exato. Então é pura ganância mesmo, é legal isso que E tu falou. outra questão, a questão de não ter risco, né? Hoje, se a Impossível. gente parar para pensar, a aplicação financeira que a gente tem com menor risco seria um título público, né? Um tesouro direto, por exemplo, né? Onde o risco do tesouro direto seria o país dar um calote, ele não te pagar, e que em últimos casos ele pode imprimir dinheiro e te pagar, né? Vai ter uma inflação alta, porém ele vai te pagar. Então, nem mesmo o título público, que é um risco país, Não dá pra dizer que não tem risco. não dá pra dizer que não tem risco. Legal. Né? Então, pra gente pensar assim, vamos pensar nos R$ 1.000, tu não precisa fazer uma coisa só, tu tem acesso a esse shopping e tu pode montar uma carteira, é nisso que eu quero chegar. Então nós vamos falar de renda fixa, fundos imobiliários, fundos de investimento, ações, investimento internacional e cripto. Fala de uma maneira bem simples assim, eu sei que a renda fixa não é fixa, mas explica um pouquinho pro pessoal como funciona a renda fixa, que daqui a pouco é o primeiro passo para te começar a investir, esse negócio do retorno ser um pouco mais garantido ou até bem garantido e por aí vai. Uhum. Bom, vamos fazer um apanhado meio geral de renda fixa, tá? Então, renda fixa, hoje tu fala em CDB, por exemplo, e título público, tá? São as maneiras com que as instituições se capitalizam para depois emprestar esse dinheiro a uma taxa maior. Ou seja, se tu vai no banco hoje
e pega uma taxa de 15% num empréstimo, por exemplo, obviamente esse banco não pagou 15%, porque senão ele estaria te entregando a custo zero, certo? Então o que ele faz? Ele vai lá com a XP, por exemplo, e negocia, né? Entrega, ó, XP, eu quero captar R$1 milhão, né? A 13%. Então ela vai lá e disponibiliza um CDB a 13% ao ano, certo? Os investidores, através da XP, compram esse título, onde o banco vai ser credor deles, certo? E daí depois ele pega esse dinheiro que ele captou a 13% e te entrega a 15%. Tá? Então é a maneira com que o banco ganha dinheiro. Então vamos lá, de maneira bem simples, eu investidor, Marcos, me dá a coisa que menos tem risco aí. Provavelmente seria uma renda fixa, onde eu vou saber mais ou menos esse retorno fixo. Hoje, que essa alta de juros, daqui a pouco eu consigo aí perto de 1% de rendimento ao mês aplicando um pouco nessa renda fixa. Hoje tu consegue isso, Porque às vezes subiu os até juros. mais, né? Porque subiu a taxa de juros. Mais um ponto, para conseguir mais, maior vai ser o prazo que eu preciso deixar esse investimento. Isso depende, nem sempre é real, porque hoje, por exemplo, a gente tem porque o que precifica a taxa de juro no longo prazo são os juros futuros, né? Então, o juro futuro nada mais é do que uma expectativa do mercado referente a quanto vai estar a taxa de juro daqui 2, 3 anos, certo? Então, se a minha expectativa está alta, mais do que hoje, por exemplo, de 15, obviamente, se tu pegar um título de 2025, a tua taxa vai estar mais do que a de hoje, certo? Hoje não é o cenário que a gente vê. A gente tem uma curva de juros praticamente reta ou estável, né? Então a gente tem a expectativa do juro futuro de 2026, por exemplo, ela está praticamente igual à nossa taxa de juros hoje, certo? Então tu está falando em 2025, vamos lá, peguei uma parte dos meus R$1.000, R$500. Botei lá nessa renda fixa, eu sei que vou ter mais ou menos 1% ao mês, vamos pensar assim, que esse meu investimento vence lá em 2025, daqui 3 anos... 3 anos vezes 12 daria mais ou menos uns 36% mais o juro composto ainda. É uma coisa atrativa para te começar, né? Com certeza. Mais ou menos isso. Com certeza. Olha o resumo disso tudo. Não, é isso aí. Tu vai numa taxa, por exemplo, de 12% ao ano, ela 1% vai seguir ao isso aí. mês. E tu vai ter, obviamente, que aqueles 12% que te render no primeiro ano vai dar o juro composto nos outros 12% do segundo ano, certo? Pode resgatar antes, perde um pouco do rendimento. Isso, né? Isso em CDB tu depende de uma marcação a mercado, né? Então, ideal que não se resgate daí. Ideal que não se resgate. Então, mas claro, se eu quiser uma renda fixa que vai vencer daqui 1 ano, eu consigo também. Provavelmente não vai ser esse 1% ao mês, vai baixar porque eu vou resgatar antes. Isso, a não ser que... É que assim, é complexo. Se a gente quiser quiser entrar de maneira geral, no detalhe, assim. Isso. Tu vai pagar, vamos supor assim, se tu contratar um CDB de 2 anos, se tu quiser resgatar antes, tu vai ter um deságio da tua rentabilidade, ou seja, tu vai ganhar menos daquilo que tu contratou. Legal, certo? mas hoje já daria para começar com uma renda fixa para uns 3 anos, aí daqui a pouco pega 1% ao mês meio fixo. É isso aí. Legal. Vamos falar um pouquinho de fundos imobiliários. Porque também acho que se fala bastante para quem busca aprender um pouquinho mais. Explica um pouquinho como funcionam os fundos imobiliários. Vamos lá. Eu vou ser mais breve na minha explicação aí para ficar mais... Bem prático bem e prático. simples. Tá, fundos imobiliários, então, são participações em grandes empreendimentos imobiliários, tá? Então, por exemplo, o shopping em Caxias, tá? Vamos supor, o shopping lá custa 10 milhões, eles dividem em inúmeras cotas, Isso aí. onde cada cota lá fica R$100 e essa cota significa um fundo imobiliário. Um exemplo. Significa uma cota de um fundo imobiliário. E essa cota vai te pagar mensalmente, na devida proporção, o aluguel daquele valor. E melhor que isso então, muitas vezes dentro dessa cota não tem só um shopping. Tem vários shoppings ou estacionamentos ou por aí vai, né? Exatamente. Os fundos imobiliários é uma ótima ferramenta assim, para quem gosta de aluguel ou coisas do tipo. Porque, por exemplo, se tu for alugar um apartamento hoje, tu vai ganhar R$1.000 por mês, né? Um apartamento ali de R$500 mil. Sendo que esses R$1.000 é tributável, né? Então tu vai ter que pagar imposto de renda em cima daquela receita. E hoje nos fundos imobiliários tu não paga imposto de renda, né? Sobre aquele dividendo que tu vai receber todo mês. E esse é um ponto muito interessante também, que todo mês vai estar caindo aquela renda na tua conta
e vai estar disponível ali para te usufruir da maneira que tu quiser. Legal, então um fundo imobiliário, eu compro uma cota de um fundo que eu posso estar exposto a diversos ativos, que muitas vezes tu não corre o risco da vacância, de não ser alugado e tudo mais, Isso. e ainda o valor que eu boto ali retorna um dividendo para mim que muitas vezes percentualmente é maior do que um aluguel. Isso Porque aí. ele tem uma gerência mais ativa e melhor e tudo mais, né? Exatamente. É mais seguro, de certa forma, em relação à vacância, como tu falou, né? Então, resumindo, de maneira geral, é uma participação num shopping, tá? Ah, onde a gente sabe que dentro do shopping tem várias lojas que pagam aluguel para o shopping, tá? E tu, naquela tua participação financeira, tu vai receber proporcional àquele aluguel ao teu investimento que tu fez no negócio. Muitas vezes, num bom fundo, tu consegue o 1% da renda fixa, tu consegue o 1% de dividendo numa cota de um fundo, né? Tu consegue, tem fundos que pagam isso. Legal, por isso que vale a pena estudar e ir a fundo nisso. Fala agora um pouquinho de fundo de investimento, então. Isso foi uma coisa que eu comecei usando lá no começo. Explica de maneira ampla, assim, o que é um fundo de investimento e qual que é o papel de uma asset, assim, do gestor, né? Conta um pouquinho, porque isso aí também eu acho que pouca gente conhece, mas é um baita de um produto porque tu vai estar, mais uma vez, exposto a uma cesta de várias coisas, um gestor profissional e por aí vai. O fundo de investimento é justamente isso que tu falou, da questão de tu ter um gestor profissional, onde tu vai ter toda uma equipe por trás, que eles vão estar ali o dia inteiro olhando o mercado, monitorando, né, e conseguindo tomar essas decisões ativamente para rentabilizar o teu patrimônio da melhor maneira possível. Então, resumindo, aquela taxa de administração é basicamente o valor que tu paga para te ter essa gestão profissional, né, Legal. do teu patrimônio. E daí tu tem, dentro dos fundos de investimento, tu tem diversas classes, né? Tu tem fundos multimercados, fundos de renda fixa, fundos de ações, né, fundos de crédito privado. Então, é Um leque de opções. um leque de opções muito grande. E o papel da asset é justamente botar todos esses pontos juntos, Gerir o teu né, dinheiro. e gerir o teu dinheiro. Legal, eu até quero usar eu como exemplo. Eu me lembro, acho que quando eu comecei, eu tinha uns 20%. Alaska Black. Foi outro fundo antes, um pouquinho mais seguro. Eu comecei tendo uns 20% em renda variável e os outros 90% nos fundos de renda fixa na inflação. Aí foi um momento bom da bolsa, eu vi aqueles 20% rendendo um monte. Aí eu busquei estudar, entender e eu fui migrando para outros fundos de investimento. Então, eu comecei a investir em ação através do fundo. Aí que eu fui entender fundo, estudar o gestor, entender asset, daí que cheguei no Alasca. Tenho até hoje lá, desde 2018, tá rendendo bem. Uhum. E fui entender toda essa estratégia. Então, é uma boa forma de tu começar investindo em ações, porque tu pega um gestor profissional que vai gerir o teu dinheiro da melhor forma possível. Aí, indo a fundo, né, Marcos? Qualquer fundo, qualquer gestor, aí o cara gere muitas vezes 1 bi. É um fundo pequeno, fundo que tem 1 bi, né? Aí tu pensa lá, puta, meus R$ 1.000 lá nesse 1 bilhão. Tem gente que confia botar 100 milhões para um gestor gerir, né? Então é algo totalmente confiável e muitas vezes uma gestão até melhor tu ir através de um fundo, né? Não, com certeza. E outra, eu bato na mesma tecla que eu falei inicialmente. Tu vai ter acesso a uma diversificação muito maior. Né? Que, por Perfeito. exemplo, se tu for investir hoje R$ 10.000 em ações, ações de R$ 25 cada uma, né? Tu vai conseguir investir em 4 ações. Entende? Então, sendo que se tu diversificasse aqueles R$ 10.000 em 10 fundos diferentes, tu teria R$ 1.000 em uma carteira muito maior de produtos, né, em diferentes estratégias de fundos de investimento. Então, tu ia ter uma... Então eu consigo nos fundos diversificar os ativos e as estratégias também, inclusive, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Então vamos entrar um pouquinho em ações. Explica o que é uma ação, Marcos. Bom, então ação, similar à parte dos fundos imobiliários, é uma participação, né, dentro de uma empresa, certo? Então, por exemplo, a Petrobras, né, um exemplo típico do Brasil aí. A gente tendo um lote de ações da Petrobras, a gente tem naquela devida proporção uma participação do negócio da Petrobras, né, que é a exploração de petróleo dentro enfim, no Brasil e afins. Eu ganho dinheiro na ação, na valorização da empresa. Isso, né? Tu tem duas maneiras de ganhar dinheiro com ações. Ou tu vai ganhar através da valorização, que é comprar por 10 e vender por 15, por exemplo.
ou então através do pagamento de dividendos. Que tu ganha né? um pouquinho também. Isso aí, que é onde a empresa vai distribuir do resultado dela anual, ela vai distribuir uma fatia ali. E o tanto, para tentar falar a linguagem das pessoas também, esse risco, esse medo de uma ação, eu vejo que as pessoas esquecem que isso aí muitas vezes é uma coisa de curto prazo, né? Que tipo, no longo prazo, uma boa empresa, ela vai durar, né? Vamos falar então da Magalu, para não falar só de Petrobras. Cara, a Magalu vai quebrar ano que vem? Provavelmente não, provavelmente ela vai continuar crescendo, né? Então, opa, eu gosto de Magalu, aí claro, vale a pena tu tentar estudar um pouco mais. Eu comecei investindo em ação, eu vejo que nesse decorrer desse tempo, desses 3 anos, que sabe que eu invisto em ação, o meu método aprimorou um monte. Só que se eu não Sim. tivesse começado, eu não ia nem ter aprimorado nunca, né? Ia ter buscado aprender mais. E, na verdade, tu tá comprando uma fatiazinha de um negócio que se tu acredita nele e aí tu conseguir aprimorar o teu método, comprar na hora certa e tudo mais, no longo prazo ele tende a se valorizar muito, né? E claro, para te investir em ação e dependendo do fundo de investimento, tu tem que pensar também um pouquinho mais a longo prazo, né? Se fala aí em 5 anos e por aí vai. Com certeza, porque eu até estava comentando isso com um cliente hoje. A questão é que tu pode ter a tua análise 100% correta, só que quem manda no preço é o mercado. Então, tu pode ter a análise de que a Petrobras vai valer R$ 50, né, e hoje ela está 30, só que antes dela bater os 50 da tua análise, ela pode voltar para o 15, entendeu? Então, por isso que o viés de longo prazo é sempre muito bem visto, porque todas essas flutuações de mercado acabam se minimizando, né, quando tu vê em um horizonte bem maior. Não, e provavelmente nas ações tu vai ter o melhor retorno, porém a minha sugestão, como eu já vivi isso na pele, é que tu vá dando um passo a passo, vá sentindo, vá entendendo, que nem lá no coronavírus eu já tinha 100% em ações, eu vi cair 46%, cara. Tem que ter estômago, né? Sim, e daí quando eu fui migrando, tirei tudo da renda fixa, fui migrando para renda variável, tinha fundo de investimento, fui comprando mais ação, mas fui sentindo e estudando muito, sabe? Vendo as pessoas. Cara, eu me lembro que eu escutava muito, tem um monte de investidor, tem que passar uma crise para ver se realmente tem estômago e tudo mais. Então, assim, eu busquei me informar muito, eu vi se eu tinha lá 100, caiu para 54, metade. Foi bem justamente um momento que ainda eu consegui mais dinheiro para aportar mais, para comprar, porque eu já vinha com um pouquinho de amadurecimento da minha forma de investir e tentar aproveitar a oportunidade e aí ganhar de novo. Então, eu acho que tu tem que ir aos poucos, entender o que tem por trás desse negócio de ação, essa oscilação de curto prazo e pensar a longo prazo. E se tu entender tudo isso, né, Marco, seja através de fundo até ou através de uma carteira tua, quem sabe é a maneira mais fácil de tu multiplicar o teu capital no longo prazo seria investindo em ações, né? Só que teria que entender toda essa dinâmica. Acho que não tem que ter a minha carteira pro meu perfil, né? Acho que muita gente diria que é errado ter isso, mas já que eu aguentei essa estratégia de agora, eu vou continuar com ela, depois vou migrar para internacional e por aí vai. Mas, tipo assim, eu amadureci um pouquinho o meu processo, entendi e tenho estômago para aguentar e quanto mais o tempo passar, melhor vai ficar os meus retornos. Só que, em resumo, né? Acho que se tu investe em ações no longo prazo, provavelmente vai ser os teus melhores retornos. É aquela coisa, tu não tem uma receita de bolo, né? Então, tu tem que... Vai adequando pra ti, Isso, né? tu tem que... Aí que entra também o papel do assessor, que a gente falou, né? Que é justamente achar o que funciona pra ti. Então, voltando só pra exemplificar, as estratégias de fundos de investimento, né? Tu tem fundos que fazem exatamente o oposto da estratégia do outro, por exemplo. Só que tu olha no longo prazo, os dois ganham dinheiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Tu tem que achar o que funciona pra ti, certo? Então, claro, tu tem um viés... E pra ti achar o que funciona pra ti, quero dar um parênteses, só tem um jeito. Começando, né? Com certeza. E começa com cautela, vai devagarinho, vai sentindo e vai migrando. Vai entendendo como funciona, né? A gente... ouve aí todo dia que a experiência tu só consegue fazendo, é a né, melhor cara? mãe que a gente pode ter, né? Então, só aprende fazendo. Tu tem oportunidade hoje de acessar o mercado financeiro com muito pouco, sabe? Então, o custo de oportunidade é minúsculo, sabe? Então, comparado com o potencial que isso pode trazer para ti, sabe? Perfeito. Então, vamos pensar ainda nos R$1.000, depois de nós explicar um pouquinho de cada tipo, nós vamos tentar falar de um portfólio. Depois de ações,
de forma exemplificada, hoje através da XP também tu consegue fazer investimentos internacionais, né? Sejam em empresas, seja em países, China, Estados Unidos, né? Tudo isso aí é acessível também através da XP. Tu tem através não necessariamente da XP, mas da nossa Bolsa Brasileira, né? Tu tem hoje ETFs, que são fundos que seguem algum índice. Que também é uma cesta. Que é uma cesta, né? Também é uma boa ferramenta para te iniciar no mercado, né? Então tu tem esse mercado de fundos esses ETFs, enfim, ele cresceu muito no Brasil nos últimos 2 anos, por exemplo. Então, como tu mesmo falou, a gente tem acesso, a gente consegue investir numa cesta de ações da China, por exemplo, dos Estados Unidos, né, algum índice específico dos Estados Unidos para a gente ter essa exposição em dólar, né, que também é outra ferramenta boa da gente ter uma proteção na carteira, né? Porque, por exemplo, durante o coronavírus a tua carteira caiu 40%, né? E o dólar? E o dólar subiu 40%. Então já vamos tentando passar essa ideia aí, né? Daqui a pouco com esses R$ 1.000, se fosse fazer uma estratégia bem simples, que até o primo, o Thiago Nigro, fala muito, se tu alocar 25% em cada classe de ativo, seja lá fundo imobiliário, renda fixa, internacional e ações brasileiras, que é a tal da diversificação que o Rei Dalio fala muito também, que uma carteira diversificada aguenta. Se tu botar lá 25% em cada parte, tu já vai estar fazendo, já vai iniciar com uma boa carteira, com um portfólio que vai aguentar daqui a pouco uma queda do dólar, que tu vai perder nos 25% do dólar, mais uma valorização no Brasil, que tu vai estar ganhando numa valorização no Brasil. Isso, né? Exatamente. O que eu gosto de falar muito quando eu faço uma primeira reunião com o cliente é a gente montar uma carteira onde ela não é aquela carteira que vai ter o maior ganho, mas é aquela carteira que vai ter sempre um ganho, entendeu? Então Perfeito. A gente tem que montar um portfólio onde a gente consiga ganhar um pouco em todos os cenários, certo? Então, com os R$ 1.000, tu vai tentar buscar uma estratégia assim, onde em quase todos os cenários, através dessa diversificação. Uma estratégia que tu falou aí do Thiago Nigro, eu acho muito interessante. O fato de tu ter ali aquelas 4 classes de ativos ali, tu aportar e seguir aquela proporção, é uma boa estratégia. Quer explicar um pouquinho essa estratégia com base nos R$ 1.000, que eu já até expliquei um pouquinho. Tu pegaria os R$ 1.000 e poderia usar quase a estratégia do cara lá que tem milhões investidos publicamente. Exatamente, é muito simples, né? Então, tu quer que eu explique a estratégia? Vamos lá, bem prático para as pessoas tentarem entender. Então a estratégia aí do nosso colega Thiago Nigro é basicamente a ARCA, que ele chama, né? Que são ações nacionais. Botaria 25% lá dos R$ 1.000. Isso aí. Pode ser num ETF. Então, perfeito. Por exemplo, diversifica mais vamos um pouco pegar ainda. o BOVA. Vamos fazer um investimento de R$400, tá? Só pra gente facilitar a explicação. E não que a gente não possa, porque com R$400 a gente consegue fazer o que eu vou dizer exatamente aqui. Isso. Tá? Então, a gente colocaria 25% em ações nacionais. Então, a gente compraria BOVA 11, por exemplo. ETF. Tá? Os outros 25% a gente colocaria no Small 11. Tá? Não, Small 11 não, desculpa. IVVB 11. IVVB 11, tá? Fundo imobiliário. Depois uma cota de fundo imobiliário com os outros 100. E daí, por fim, a gente compraria uma cota do Tesouro Nacional. Tá? Perfeito. Daí pra com uma gente carteira ter diversificada isso assim. em caixa, né? Que basicamente o que ele fala na estratégia é a gente ter ações nacionais, ações internacionais, real estate, que seria investimentos imobiliários, e caixa, né? Para a gente poder ter o poder de compra quando a gente tiver uma oportunidade como a do coronavírus, por exemplo, onde a gente tem tudo em promoção, né? Quer falar um pouquinho... Já está quase dando nosso tempo. Tá, Quer falar um pouquinho sobre cripto? O que eu vejo assim, tem gente que não... O brasileiro precisa ser estudado mesmo, né? Tem muito mais brasileiro investindo em cripto do que em ação, por exemplo. Esse já é o número, né? Eu não sei se os brasileiros não lideram o ranking do mundo de quem investe em cripto, porque provavelmente vê todas essas explosões que tem. Explica um pouquinho das cripto aí, só para o pessoal entender. Eu considero, Marcos, que esse seria o teu último ativo na tua diversificação, né? Eu confesso que, assim, o meu conhecimento de cripto ele é bem breve. Né? Eu comecei a me interessar mais agora, foi esse ano mesmo, né, que comecei com essa febre de NFTs e tudo mais.
a gente tem que estar se atualizando, né? Por mais que eu não acredito, mas que talvez lá na frente não vá vingar, né? A gente tem que estar por dentro do que está Mas acontecendo. e para não explicar tão tecnicamente, mas seguindo uma lógica consensual de investimentos. Bota lá 1, 2, 3% do teu patrimônio numa cripto, né? Isso, que é o que bastante gente do mercado fala, né? Que é um ativo que ele é muito de risco, né? Porém, ele é muito convexo. O que seria um ativo convexo? Ele tem esse 2% do teu capital, ele poderia virar 10%. Então, tu tem um potencial de ganho gigantesco, né? Caso, né, o negócio realmente vingue. E como a gente falou anteriormente, é sempre bom tu ter. Primeiramente, é sempre bom tu conhecer, certo? E segundo, tu ter exposições em ativos que tu acredite, né? Por mais que isso vá contra o senso comum, talvez. Legal. Então, tu ter essa exposição a ativos mais de risco acaba sendo interessante, obviamente com um percentual menor da tua carteira, né? E para nós encerrar, assim, o último assunto, já que tu gostei disso que tu falou de contra o senso comum, que foi o assunto que nós tratamos lá no começo de contra a manada e não, em vez de botar dinheiro fora em algumas coisas, tu acumular capital. Só para as pessoas entenderem também, porque eu vejo daí muita gente falando assim, mas eu quero entrar lá nos Estados Unidos agora porque rendeu já 100% nos últimos 2, 3 anos, vou dar um exemplo. Fala só um pouquinho para nós terminar, já que a gente já explicou até de tipos de investimento, então diversificação, a mensagem que eu quis passar é essa. Tu não precisa investir numa coisa só, tu consegue diversificar e assim como o Marcos falou, ter ganhos consistentes sempre, por mais que perde de um lado, acaba ganhando do outro. E aí para ti não seguir sempre atrás dos outros, né, Marcos, não ir contra um pouquinho a manada, falar um pouquinho de ciclo econômico, né? A economia é feita de ciclos. Nada adianta tu ir naquilo que já tá no topo e sim buscar oportunidades de coisas que possam valorizar de maneira simples. De maneira geral é isso, né? Aquela famosa frase do Warren Buffett que é compre ao som dos tambores e venda ao som dos violinos, né? Pra que tu não fique correndo atrás do rabo. Porque um exemplo bem prático foi a situação da crise do coronavírus, né? Então a gente viu a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, né? Sair de 120 mil pontos e chegar a 60 mil pontos, por exemplo. Né? Então, se hoje a gente estivesse olhando a bolsa a 60 mil pontos, tem muita gente com medo olhando aquilo, achando que ela vai para zero. Só que a probabilidade dela ir para zero acaba sendo menor do que talvez ela voltar para 80, né? Porque ela já vem de uma queda aí de quase 50%. Então, naquele momento onde tem o maior pavor dentro do mercado, são onde a gente encontra muitas vezes as melhores oportunidades. Né? Não quer dizer também que caiu, tem que comprar. Perfeito. Claro, dentro de um embasamento. Só que isso vem daí já do teu amadurecimento, do teu processo de investimento, que foi o que eu falei, né? Exatamente. Pra te começar a olhar as coisas dessa forma. Bom, eu quis entrar da maneira mais prática até em bem assuntos. Eu acho que ficou claro por que começar a investir, o quanto isso pode te ajudar, como faz, o porquê investir através de corretoras e não através dos bancos. O papel do assessor, né, toda essa globalização, a GB Investimentos, que é um acessório que tu trabalha e que está totalmente acessível para falar. Em algum lugar aqui nós vamos botar o contato e você vai saber como, seja no Spotify, no YouTube, na descrição vai estar algum lugar, como falar com o Marcos para te tirar ainda mais dúvidas e começar. A mensagem que por que eu quis trazer esse tema, sendo que eu nem sou do negócio? Porque eu gosto de trazer coisas que agregaram para mim. Então, assim, começar a investir, eu mudei a minha cultura, a minha gestão, tanto do meu dinheiro como a minha gestão que eu faço nas empresas, por olhar essas empresas, por olhar o mercado financeiro, me tornou 1000 vezes melhor, né, culturalmente, pensamento de longo prazo, de investir em ativos e não passivos para acumular. Todo esse negócio mudou muito, então por isso que eu quis trazer essa mensagem. Eu incentivo muitas pessoas a começarem a investir, mas da melhor forma possível. Eu espero que tenha ficado claro esse cronograma, entendido esse negócio da diversificação. Acho que a gente conseguiu ser bem prático. Quer passar mais alguma mensagem aí, Marcos, de encerramento do como começar? Mais alguma coisa que ficou faltando? Não, eu acho que basicamente é isso. Claro que se a gente fosse conversar, aí daria para fazer um podcast de cada tópico que a gente De cada assunto, conversou, né? Até. Então estudem também, né? Não, claro, é muito amplo, né? Então, eu tô em constante aprendizado, tu tá aprendendo também todo dia.
Eu acho que a gente conseguiu compartilhar um pouco. Obviamente vai ter pessoas com dúvida aí, até me coloco à disposição. Já falando da GB também, a gente está fazendo um trabalho muito interessante com todos os nossos clientes. A gente está expandindo o escritório para poder atender cada vez mais de uma maneira mais próxima, né? Então, não importa quanto dinheiro hoje o nosso cliente tem ou o interessado em investir tem, a gente atende todos da mesma maneira, né? Diferente de outros escritórios aí que tem, se tu tem lá R$1.000, R$2.000, já vão te colocar numa assessoria lá de lote, né? Onde tu não vai ter aquele atendimento personalizado, humano, e justamente, né, trazer essa proximidade aí, que a gente sabe que, né, quando a gente vai falar de finanças, né, tu precisa ter confiança e tu precisa ter proximidade daquela pessoa que vai estar te auxiliando nesse processo de investimento. Então, né, o Matheus vai colocar aí para todos que quiser, é só entrar em contato, né, qualquer dúvida que tiver aí de qualquer tema relacionado a investimentos aí, a gente também está à disposição. Perfeito. E é isso aí, acho que deu para a gente dar uma pincelada por todos os tópicos aí, acho que foi interessante para todo mundo. Legal, a mensagem então, né, que eu passo de uma coisa que eu faço então com Skin the Game, não tô falando da boca para fora, comece, dê o primeiro passo, busque uma assessoria, porque ele vai te ajudar muito. Vá construindo o teu método de investimento, passo a passo, mas enfim, comece, porque isso pode mudar significativamente a tua vida. Busque aprender mais e ir estudando para te aprimorando cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado, que nós tenhamos cumprido a nossa missão aí. Curta, compartilhe, mande para mais pessoas e é isso. Obrigado, Marcos. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos, hein. Até o próximo.